Vila Belmiro, como prometido, estamos voltando a gravar mais vídeos. Ontem especificamente eu não consegui gravar se bem que saiu de segunda, saiu meio que na terça. Mas foi por conta que eu tava com uma prova na faculdade, então eu tive que não gravar. Mas, hoje pra esse vídeo, vou lembrar vocês de uma coisa. Alguém que é mais antigo no canal pode lembrar que quando a gente ia gravar vídeo, a gente fazia um salve, queridos amigos da Vila Belmiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Pela Santista. Eu sou o Rex. E tinha esse negócio de comemoração típica do Gabigol. E hoje eu acho que cabe muito bem essa abertura de vídeo, porque a gente vai falar dele, Gabigol. Santos tenta atravessar o Cruzeiro na negociação com o Gabigol. Vou explicar um pouquinho como está sendo essas condições, vou explicar para vocês como o Santos está tentando atravessar o Cruzeiro para trazer o Gabigol. Mas se fosse para trazer um vídeo de notícia eu nem gravava, porque muita gente já gravou sobre isso. Eu quero dar minha opinião sobre essa negociação, se eu acho que vale a pena ou não. E aí eu vou ter que dividir esse vídeo em dois. Um lado sentimental, um lado torcedor e um lado também mais criterioso, mais analítico, para explicar para vocês de fato a minha opinião sobre o que está acontecendo. Eu posso falar que não é uma opinião fácil de dar, porque talvez vá um pouco contra e a favor muita gente. Então vamos falar um pouquinho sobre o Gabigol, vamos falar um pouquinho sobre esse jogador, que sim, ainda assim é um jogador bem diferente, mas tem tido uma baixa na carreira, então vamos falar um pouco sobre tudo que vem acontecendo, beleza? Bora lá? Vamos começar então com essa notícia aqui, deixa eu até ver se eu estou gravando certo, tô, legal. Então bora lá, vamos começar aqui, ó. Santos oferece 2.5 e a camisa 10 a Gabigol e tenta atravessar o Cruzeiro. Essa notícia saiu ontem às quase 2 horas ali, feita pelo Mussete, pela Luísa Sá e André Martins. O Mussete a gente conhece muito bem, né? E, bom, o Santos pensa grande para 2025 e quer atravessar o Cruzeiro para contratar o Gabigol. O Peixe ofereceu 2.5 milhões de reais por mês. Olha esse salário. Entre salários e luvas, ao camisa 10 para o atacante retomar o clube que foi revelado. A numeração lendária voltará a ser usada no que vem. Então, mesmo que viesse Neymar, o camisa 10 seria o Gabigol, tá? Mas a gente não sabe. A proposta também da vida incluía um bônus de 10 milhões de reais. Ou seja, esse salário, cara, vai para quase 3.5 milhões de reais como bônus se ele fizer 20 gols no ano. Além de extras por artilharia em campeonato. Então você pode passar 3.5 milhões de reais. Não passar não, mas chegar muito próximo de 3.5 milhões de reais por bônus, tá? O clube está disposto a fechar o contrato de 3 ou 4 anos, que era o que o Gabigol queria no Flamengo, o Flamengo não ofereceu. Ele já tem 28 anos, tá? Vale lembrar. Opa, perdão galera, eu acabei pisando na bola aqui e clicando na notícia que eu não devia. Bom, vamos continuar. O Alvinegro Praiano tem interesse em trazer o atacante de 21 anos também para parte do projeto Repatriar o Neymar, seus jogadores observados. Santos sabe que o Gabigol já aceitou a aprovação do Cruzeiro, mas como não assinou nada, tenta atravessar a proposta. Detalhes finais de acordo entre Gabigol e o Cruzeiro travam a assinatura. O clube mineiro também está focado na final da Sul-Americana e adota cautela para evitar cenário igual do Cruzeiro, que foi anunciado e acabou melando. Então, o que a gente tem aqui para poder falar? Sim, o Gabigol pode vir para o Santos. Não é impossível, ele não assinou de fato com o Cruzeiro, então por mais que tudo tenha sido noticiado lá, não tem um contrato formal, não tem uma assinatura, como não tem nada disso, não vai vir, cara. Não é fácil, não é tão simples assim, né? Você tem que assinar. Como não assinou com o Cruzeiro, está aberta a negociações ainda. E o Santos tenta negociar, o Santos foi ardiloso, o Santos viu que o Cruzeiro, se não me engano, ofereceu 3.5 milhões, alguma coisa assim pro Gabigol, e tenta atravessar a negociação. Bom, vamos para uma próxima notícia, antes de eu emitir minha opinião sobre isso tudo e trazer alguns números e mais algumas coisas que eu acho que é bastante importante, tá? Bom, eu vou trazer uma outra notícia agora, que é uma notícia de hoje, tá? E é uma notícia do Mussete também. Santos perdeu tempo, mas creio que pode atravessar o Cruzeiro. Confiança, Santos espera o acesso para a Série A para formalizar uma proposta para o Gabigol e perdeu o controle da negociação. Sim, isso é o que a gente falava. O Santos, de vez de deixar alguém responsável por negociar com os jogadores, ele simplesmente falou, não, vamos focar na Série B. E obviamente outros times chegaram e ofereceram. E aí que a gente fala que perdeu o controle significa o quê? Talvez, se o Santos tivesse oferecido menos antes, sei lá, o Gabigol não renovou, chegasse em outubro, setembro e oferecesse 1 milhão e pouco, já podia ter assinado um pré-contrato com o Gabigol, e aí o Cruzeiro podia chegar com uns 2 ou 3 milhões, não adiantaria nada, e o Santos poderia ter o Gabigol de um preço bem menor, tá? Saibam disso, o Santos está pagando mais por esperar.
digamos assim. Então o Peixe oficializou o retorno na Série A, no dia seguinte colocou os números na mesa pro Gabigol. A expectativa agora é convencer ele a dizer não pra Raposa. E aí vai falar todas as questões. Você vai para propostas semelhantes que o Cruzeiro, que oferece... isso aqui é importante. Tinha saído que falou, o Cruzeiro ia oferecer 3 milhões, na verdade, os termos de propostas semelhantes ao Cruzeiro, que oferece salário inferior a 3 milhões, tá? Vale lembrar, o Gabigol quer 4 anos de contrato, o Cruzeiro ofereceu 3. Bom, vamos lá, essa proposta ela tem várias análises. A primeira análise é emocional. A volta de um Gabigol significa muito pro Santista. O Gabigol voltando, cara, inclusive desculpa que eu tô olhando pra cá, porque mesmo não sei como mostrar agora pra vocês. A volta do Gabigol significa muito, muito pro Santista. Porque basicamente, cara, ela representaria a volta de tempos de alegria, a volta de meninos da base, conseguir repatriar grandes meninos da base que tiveram uma carreira de sucesso no Brasil, não lá fora, e mostraria que o Santos volta a ter capacidade financeira de disputar com as pessoas maiores. Então, simbolicamente seria uma contratação muito grande, é uma contratação que a gente gostaria de ter, uma contratação que melhoraria o ego do Santista, melhoraria o dia do Santista, e depois de uma dificuldade teria muita alegria. Vindo por esse ponto, claramente seria 100% a favor, é uma negociação muito interessante, que pode já mudar a imagem que as pessoas têm do Santos, e se o Santos trazer mais alguns jogadores, formar um time muito forte, e com um jogador que é decisivo, finais de Copa decide, finais de campeonato decide, e é um jogador muito interessante. Se bem que esse lado de ser decisivo eu sempre coloco em questão, ele foi decisivo no Flamengo, no Santos ele ganhou um paulista só. Por quê? Porque na Copa do Brasil ele não decidiu, outros títulos ele não decidiu, porque tinham companhias fracas ao lado dele. O que mostra que ele é um jogador que precisa ser acompanhado. O Gabigol sozinho não resolve tudo. Isso é um ponto muito importante de se ter em mente, porque eu vejo às vezes as pessoas falarem como se o Gabigol sozinho fosse resolver o mundo. E infelizmente não vai, não porque ele não é bom, ele é ótimo, mas porque o Gabigol, ele é um cara que, mano, ele precisa de companhia, ele é um finalizador, ele é um atacante, ele é um centroavante. Então não adianta você querer que o Gabigol, ele mude o time consertando e criando lá de trás, não vai acontecer. Mas aí já está entrando muito na análise racional. E aí pra mim é outro ponto, a análise racional desse negócio. Por que eu vou entrar numa análise racional agora nesse negócio e vou começar a falar um pouquinho sobre um ponto pra mim que é bizarramente importante e eu acho que a gente tem que debater. Porque emocionalmente, beleza, o Gabigol faz muito sentido, é uma coisa que o Santos quer, é uma coisa que traria orgulho de volta pro Santos, que traria mérito de volta pro Santos, mas a gente também tem que fazer uma análise racional, senão entra no canal que tenta trabalhar um pouquinho com isso. Vocês sabem quanto que o Depay, que é o Depay ganha? O Depay ganha 3 milhões de reais mensais, o Gabigol tá vindo pra ganhar 2,5. E além de bonificações publicitárias, ele chega a ganhar até 3,5 milhões. 3,5 milhões de reais. Rex, o que significa? Significa que se o Gabigol bater metas, bater tudo, vai ter o mesmo salário do Depay. O Depay tem 30 anos, 2 anos a mais apenas que o Gabigol. Então falar, o Depay é bem mais velho. Não é, tá? Não é. E aí a gente pode fazer o quê? Uma breve comparação das últimas temporadas dele. O Gabigol, claro, teve algumas lesões ali para setembro, teve problema do doping. Com isso, ele jogou 16 jogos nesse ano, sendo 5 como titular. Fez 3 gols, tá? Uma frequência de 3,94, 0,2 gol por jogo, tá? Números interessantes até, uma assistência. A gente vê que é um número de jogador bom, mas é um número de jogador de 3,5 milhões? Longe disso. Se a gente for pegar os outros anos do Gabigol, é óbvio que já muda, né? Então, no ano passado ele fez 26 jogos, 17 como titular, 5 gols, uma média de 0,2, então mantém essa média de gols por jogo, uma assistência e uma grande chance criada. Novamente, números bons para um centroavante comum, não para um centroavante do valor dele. E aí em 22, aí a gente já começa a ver o Gabigol, que valeria uma grana ferrada hoje. 29 jogos, 22, 11 gols, 0,4 gols por jogo, o dobro do que está tendo atual, e uma assistência mais 11 grandes chances criadas. E em 21 não tem nem o que falar, em 21 o cara fez 18 jogos, 18 como titular, 12 gols, 0,7 por jogo, 5 assistências e 7 grandes chances criadas, tá? A gente pode ir descendo, né? 20, 21 de novo, 25, 22 jogos seu titular, 14 gols, 0,6 de gol por jogo, 2 assistências e 5 grandes chances criadas. Então a gente tem grandes números do Gabigol. A gente tem grandes números de um jogador que mudou a categoria do Flamengo. Mas mesmo nos anos que o Gabigol
foi fenomenal no Flamengo, a gente vê que ele ficou longe dos 20 gols, por exemplo, só no Brasileiro. Tá? No ano talvez ele tenha batido 20 gols em algum desses anos, mas não é aquele Gabigol. E o Santos está oferecendo um salário de jogador dessa classe, de jogador que vai resolver. Já faz 2 anos que o Gabigol não resolve. O Gabigol, o último ano assim, que a gente pode falar que foi um ano bom, de alto nível do Gabigol, foi 2022. Ele vai voltar a ter um ano de alto nível? Não sei. A gente pode até pegar aqui para poder mensurar isso, o último ano dele no Santos, que foi 2018. Em 2018 o Gabigol teve 35, 34 começando, fez 18 gols, próximo ao número que o Santos quer, 0.5 gol por jogo, nem foi o melhor ano dele, tá? Vai lembrar. E fez 2 assistências e 9 chances. Teve uma participação, né, de gols de quase 0.3, 0.4, uma participação boa. Mas você vê que não é um cara que construiu, não é um cara que mudou o Santos. E naquele ano ele ganhava menos de 1 milhão. É claro, os valores do futebol mudaram completamente. Mas é o cara que eu pagaria 3,5 milhões? Eu não sei, ele não mudou o Flamengo, tá? Eu acho que a galera fala, ele mudou o Flamengo. Não, cara. Ele teve uma final onde ele é o cara que mudou o jogo. Mas fora isso, o resto do ano não aconteceu. E muita gente fala, mas o importante é a final. Não é. Porque a gente não vai ter uma final de Copa do Brasil para disputar. A gente vai ter que disputar um bom campeonato. Se o Gabigol não tá constante, vai pagar 3,5 milhões pro cara só ter uma... Ah, ele resolve em finais. Ele nem chega em finais. Ah, ele vai resolver antes. Não sei. O Flamengo não resolveu. Então, é um valor muito alto para um jogador que hoje é uma incógnita. É uma incógnita porque não tem potencial? Não. É uma incógnita porque há anos não consegue trazer o mesmo nível de potencial que a gente sabe que ele tem. E aí, pra mim, piora tudo quando a gente compara com o Depay. O Depay chegou recentemente no Corinthians, tem apenas 7 jogos e 5 como titular. Já tem 3 gols, igual o Gabigol. Uma frequência que é o dobro de gol por jogo com o Gabigol. Uma assistência e uma grande chance criada igualzinho o Gabigol, tá? Se a gente pegar em números, os Depay são muito mais interessantes, inclusive. E, bom, a gente não pode falar muito. O Depay é um jogador melhor do que o Gabigol. A gente vê só pelos campeonatos que ele disputou. Rex, que absurdo. Não é absurdo não, cara. O Depay jogou no Barcelona, o Depay jogou no Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid fez 23 jogos, 9 como titular, 5 gols no Atlético de Madrid. A gente vê que são números parecidos com o Gabigol no Flamengo ano passado aqui. Meteu uma assistência, 3 grandes chances criadas. São números melhores que o Gabigol no Flamengo ano passado, tá ligado? Se a gente pegar 22, 23, que eu acho que ele jogou mais, não, jogou menos, mas mesma coisa, de novo, 5 gols. 21, 22 foi esse ano que ele jogou mais, isso. 21, 22, o cara tem 28 jogos, 20 como titular, 12 gols, 2 assistências e 5 grandes chances criadas, 0.4 gol por jogo. Então assim, a gente vê que o Depay ele teve números parecidos com o Gabigol em times muito melhores, em um nível de competição muito maior, em um nível de dificuldade muito maior. E a gente está optando pelo jogador que... Você entende? Que está tentando, que tem decaído e que nunca chegou no nível de um Depay na vida. O Gabigol não consegue fazer gol na Europa, enquanto o Depay é um dos maiores artilheiros. Maiores artilheiros não, mas sim, um dos maiores artilheiros da Holanda, vai, na Europa, a gente pode falar isso. E a gente está falando que a gente vai pagar o mesmo valor pro Gabigol que o Corinthians paga pro Depay. Você entende? Eu entendo que o Santos precisa fazer uma contratação de impacto para gerar impacto. Mas se eu vejo o Corinthians tendo competência para contratar o Depay, fica difícil aceitar que o Santos traga o Gabigol. Então, respondendo a pergunta do título, Gabigol, vale a pena? A minha resposta é simples. Emocionalmente, vale. Moralmente, faz sentido. Racionalmente, que é como uma diretoria deveria pensar, eu espero estar errado, mas não faz o menor sentido. Eu espero que isso daí indique que talvez esteja chegando o Neymar da vida, e aí seja o fundo árabe que o pai dele quer trazer para se consolidar como empresário. Sim, aí faria sentido. Mas se não for isso, cara, só mostra o desespero de uma diretoria tentando recuperar o respeito a qualquer minuto, tá? Então é isso, peço seu like, comentário, se curtiram, sua inscrição. Muito obrigado, e agora eu fui.